Hoje nós vamos conversar sobre o encontro com o parceiro, né? A união com o outro, sobre a parceria. E isso é importante ser nomeado. A gente vai entender hoje a partir do conto do Manauí. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar aqui o tema da live de hoje, né? Para quem for chegando e se ambientalizando, saber que a gente está conversando sobre o parceiro, né? Então o tema é o parceiro. Deixa eu escrever aqui, enquanto isso, vamos curtir a musiquinha. Eu adoro essa música e gostei de escolher ela pra hoje. Porque vocês vão entender que aqui no Conto do Manauí a gente vai falar sobre o homem selvagem. Até agora a gente veio falando sobre a mulher selvagem, quem é essa mulher, que somos todas nós, o quanto que essa mulher selvagem está conectada, né, com a nossa intuição, com o nosso lado instintivo. E nesse Conto do Manauí, né, que é o capítulo 4 do livro Mulheres Correm com os Lobos, que a gente está seguindo, vocês vão perceber que a importância dele, né, assim, o que é que vai ficar é que a gente precisa aprender a conhecer e valorizar a dualidade, né? Esta dualidade que está na mulher selvagem e que está no Manauí, no homem selvagem, certo? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. Pra gente começar, antes de eu ler de eu explicar o conto, Gleice Feijó tá perguntando, né? O conto Manauí, né? Desse livro, Gleice, eu não sei se tá aqui a primeira vez, mas a gente tá trabalhando a cada encontro um capítulo desse livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente tá no capítulo 4, então a gente já passou pela introdução, capítulo 1, 2, 3 e 4. Já passamos pelo conto da Vasalissa, do Barba Azul, né? E hoje é esse conto do Manauí, tá certo? Que bom que ficou claro, né? Então, antes de eu explicar que conto é esse, e só, eu acho que tu é nova aqui, né? Então, pode ser que tenha outras pessoas novas também. Você não precisa, né, tá além do livro, pode estar aqui junto. E o objetivo da Clarice com esse livro é conversar com o nosso inconsciente, tá? Então, por isso que ela traz contos, porque os contos, eles permitem que cada pessoa seja tocada dentro do que ela tá precisando ser tocada, ou dentro do que tá, né, vibrando mais. Então, sempre agrega, certo? E aí, antes da gente explicar um pouquinho o conto, que eu não leio, porque é grande, né, pra não tomar tanto tempo de vocês, eu quero ler esse trechinho da Clarice, que ela abre o capítulo dizendo o seguinte: se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações, né? E aí, no meio disso, ela também fala que, assim, as mulheres, elas estão cansadas, né? E é por isso que eu quis ler essa parte, porque hoje a gente escuta muito com essa vertente de discussões de feminismo, machismo, patriarcado, não sei o quê. A gente escuta muito aqui no consultório o tempo inteiro mulheres que dizem: eu tô cansada, eu já tenho que ir atrás desse conhecimento ainda, tenho que ensinar pro outro, não vou ensinar pro outro, né? E a Clarice, ela traz que, cara, se você realmente quer que o outro lhe conheça, talvez você vai precisar ensinar do seu eu mais profundo para essa pessoa. Agora, talvez você esteja cansada porque você está ensinando para alguém que não está afim de aprender, que não está disposto a aprender, e aí você está ali insistindo, né? Então é importante ter essa sensibilidade, esse discernimento, e essa sensibilidade, essa intuição, ela vem sendo trabalhada a cada capítulo. Então isso vai ajudando a gente realmente tirar as vendas e enxergar o real, lidar com o real, tá certo? E aí, vamos lá. Então, o que é o conto do Manauí? O conto do Manauí é o seguinte: era um homem que ele vinha cortejar duas gêmeas, né? E o pai delas deixou bem claro assim: olha, você só vai poder casar com elas se você descobrir o nome delas, né? E aí tinham encontros de adivinhação na casa desse pai das gêmeas, né? Que o Manauí ficava indo lá pra tentar adivinhar. E aí uma das vezes ele não adivinhou e voltou frustrado pra casa, e na próxima vez ele levou o cachorrinho dele. E aí o cachorrinho adorou as gêmeas porque elas ficaram lá paparicando eles, mas principalmente porque elas
olhavam no olho, na profundidade do cachorrinho. E aí vocês vão entendendo que tudo vai ter uma simbologia, né? Por exemplo, o cachorrinho, ele fala desse lado mais oculto, né, que é esse lado instintivo do homem, né, do homem selvagem. Então o homem, ele também é dual, é esse homem que aparenta e é esse homem, esse selficão. A mesma coisa é a dualidade das gêmeas. As gêmeas, elas representam a dualidade feminina, então não são duas mulheres, assim como o conto traz, sabe? É a mesma mulher, o lado externo, que ela se apresenta, e o lado interno, que também diz sobre esse lado mais instintivo, esse lado realmente mais mulher selvagem. Pois bem, voltando pro conto, o Manauí levou o cachorrinho dele, e aí o cachorrinho, na hora que eles foram embora, voltou, foi lá no quarto que as meninas estavam conversando, colocou a orelhinha dele ali por debaixo da porta e ficou escutando elas conversando, elogiando o Manauí e tudo mais, e se chamando pelo nome. Então ele decorou os nomes e correu pra casa pra contar pro Manauí: olha, né, os nomes delas são esses, então vou te ajudar aqui a ter esse casório. Porém, no meio do caminho, o cachorrinho sentiu o cheiro de carne e viu que um leão deixou uns ossos lá pra ele. Aí ele foi comer, se lambuzou todo e tudo mais, se distraiu com aquilo dali. Gente, a Siri aqui tá querendo conversar. Eu não tô querendo conversar, meu amor, desculpa. Pronto, voltando. E aí ele se deliciou ali e acabou esquecendo da tarefa. Qual era a tarefa? Ir contar o nome das meninas. E mais, ele esqueceu o nome das meninas, então ele voltou lá na casa, de novo, colocou, né, a orelhinha, escutou, prestou atenção, disse: não, agora eu vou pra casa e vou contar. E aí, no meio do caminho, ele sentiu um cheiro de noz moscada. E era o cheiro preferido do cachorrinho. Então ele foi ver de onde vinha, e vinha de uma torta de laranja, e aí ele foi, se deliciou naquela torta, e de novo esqueceu a tarefa, de novo esqueceu o nome das meninas. E aí, mais uma vez, ele volta lá e viu que as meninas já estavam todas arrumadas, como se fossem para uma festa e não sei o que. Então, gente, o tempo tá acabando, né? Tem até essa passagem que ele diz assim: não, pensou o cachorrinho, quase eu não tenho mais tempo, né? E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou esses nomes na mente e disse: não, agora, com determinação resoluta e absoluta, nada nem ninguém vai me atrapalhar e eu vou pra casa contar pro Manauí o nome das meninas. E aí ele foi realmente, e no meio do caminho encontrou resto de caça, e encontrou noz moscada de novo, e encontrou várias distrações, mas ele estava tão determinado, né, que ele foi-se embora. Porém, veio um estranho de negro, né, que são essas surpresas da nossa mente que aparecem, assim, do nada ou até do dia a dia mesmo, né? Que a gente já desvencilhou de vários efeitos distratores pra gente se conectar com a gente, mas aí vem uma coisa inesperada. Então é sobre esse inesperado, ele apareceu. Esse esquisito, né? Sombrio, dizendo: me diga os nomes. E aí o cachorrinho, ele tava com tanta determinação de realmente cumprir a tarefa dele, que ele foi lá e brigou com esse estranho negro e mandou que ele fosse embora, porque senão não ia sobrar nada dele e tudo mais. E ele foi, aí conseguiu finalmente chegar lá no Manauí, todo lascado, que nem diz a gente lá brasileiro ou cearense, né, todo machucado. O Manauí cuidou das feridas, escutou o que foi que tinha acontecido e voltou lá na casa das gêmeas, né? E quando ele voltou, elas estavam lá o tempo inteiro esperando por eles, só que elas precisavam ser vistas. E o conto é sobre isso, né? Então finaliza dizendo: e todos os quatro, as irmãs, o Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. E aí eu volto a falar aqui pra vocês quem são esses quatro, né? A gente tá falando de arquétipo. Então esses quatro são a mulher e o homem selvagem, sendo ambos, cada um com seu lado externo e com seu lado interno. Então com esse lado que a gente se apresenta socialmente, mas complemento com esse lado interno que fala desse nosso processo instintivo, da nossa intuição. Então esses quatro viveram felizes para sempre. E aí tem uma frase que a Clarice fala que eu realmente gosto muito e eu acho que tem muito sentido, inclusive eu até postei ela esses dias. Que ela diz o seguinte: como é por fora, é como é por dentro. Então esse capítulo, a gente se detém a falar do relacionamento entre homem e mulher,
né? E entendendo que a gente é junto, é reflexo do que a gente tá por dentro, a gente também é por fora e vice-versa. Então existe essa dualidade que é natural. E um parceiro, a lá Manauí, ele tem uma curiosidade, um desejo de aprender sobre quem é essa mulher na sua completude, né? Quem ela nessa união desse mistério de forças, de quem ela é, como ela se mostra, mas quem ela é na sua profundidade, que não é tão vista assim, as clarezas do dia a dia, sabe? Então, vamos lá. E aí ele fala o seguinte: existe poder em ser dois, né? Então, ter essa dualidade é como se fortalecesse. Na hora que eu reconheço e eu me associo um ao outro, é como se nada quebrasse isso daqui. Percebe? Eu tô até fazendo assim pra você perceber, porque se eu tiver com uma mão vazia ou outra mão vazia, a gente tá mais frágil, né? Eu posso pegar um dedo e quebrar, mas tipo, se eu tô assim, mais difícil quebrar um dedo, né? Assim, a gente tá se protegendo. Então fala desse poder de ser dois. E eu destaquei algumas partes que eu quero trazer aqui pra vocês. Por exemplo, ela diz... Gente, essa parte é muito legal, principalmente se tu acompanhou a parte do Barba Azul, né? Que a gente falou lá de relacionamento tóxico, abusivo. Que quem é esse Barba Azul, que às vezes é o nosso predador interno, às vezes é um predador externo, né? Com quem a gente tá se relacionando, seja uma parceria de relacionamento afetivo, às vezes no trabalho, até recebi relato esses dias sobre isso. Então, se atenta aqui nessa parte pra gente aprender a distinguir quando que a gente tá se envolvendo com um parceiro, que é o Manauí, e quando que a gente tá caindo nas garras do predador, que é o Barba Azul, tá? Então, por exemplo, a Clarice diz, um homem Manauí, ele tem sua própria natureza dual, ele tem o seu lado humano e o seu lado cachorro. A gente já entendeu isso aqui, a gente já conversou isso aqui. E aí ela diz assim, o que é que seria então esse Barba Azul? Ela diz, esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e ele procura a perfeição. Então, o Barba Azul, ele é aquele parceiro não, é aquele pretendente, porque de parceiro ele não tem nada assim, né? Só a veste, só a face externa. Então, ele é aquele tipo de pretendente que ele busca na mulher uma perfeição. Ela é a Santa Imaculada, a perfeita, a imutável, ela não vai mudar nunca por nada e ela é dentro daquela expectativa do meu eu idealizado. Então, ela não é o que ela é. Ela é o que eu idealizo que ela seja. Isso me lembra muito, vocês sabem que às vezes eu trago aqui alguns recortes, né, até de vivências pessoais, outras vezes de consultório, outras vezes do que eu escuto por aí, pra ajudar pra ser didática. Então isso aqui me lembra, por exemplo, o Barba Azul, de um caso que eu acho que até já trouxe ele aqui pra vocês, porque ele foi bem emblemático, acho que eu trouxe no conto do Barba Azul, inclusive. Que ele tinha que foi uma pessoa que eu me relacionei, que ele tinha essa idealização de quem eu deveria ser, né? E era tamanho e assim, tão as caras, né? Quando você já tá iniciado, quando você consegue se conectar com a sua intuição, mas que naquele momento, por algum motivo, eu tava um pouco desconectada e caí naquelas presas, eu não tava tão atenta. Eu precisei de algumas tapas na cara, não literalmente, mas assim, de enxergar coisas nele pra dizer, caramba, eu tô lidando com Barba Azul, é isso mesmo, vou sair daqui, tô fora, né? Que era assim, era uma idealização de eu quero seu cabelo curto, eu só permito que você use certas roupas. Ai, não anda com essa tua amiga não, porque ela não é uma pessoa legal, sabe? Ela tem a inveja de ti, quando na verdade era a pessoa que me salvava, era a mulher que me tirava daquilo dali, que dizia, menina, enxerga, olha isso daqui que tu tá vivendo, sabe? Então, o Barba Azul, ele tá nesse lugar de não aceitar, ele não suporta a dualidade da mulher, ele quer só isso aqui que tá à mostra externamente. E o Manauí já é, como a Clarice diz, é melhor ter um namorado tipo Manauí, por dentro e por fora, porque ele tem isso também, ele se mostra aqui, mas ele tem a natureza profunda dele, instintiva dele, que ele escuta essa natureza instintiva, que essa natureza instintiva, ela não conversa com esse ego, sabe? Esse, eu sou aqui, eu sabe, chão, tenho que manter a pose. A natureza instintiva é para além disso, ela é mais espontânea, né? Então ele tem isso, e é um pretendente muito melhor, porque ele
nutre essa devoção de ser dois. Ele tem curiosidade, ele quer aprender, ele quer se conectar com essa força poderosa que a mulher tem, que ela só vai mostrar pra ele porque ele tá sendo persistente em querer aprender sobre ela. Né? Então isso caracteriza muito quem é o Manauí. Ele quer estar presente na vida da alma dessa mulher, de entender, e não é como ter posse, tá? Isso é muito importante que a gente distinua, porque o Barba Azul, sim, ele quer se apossar da mulher, ele quer ter posse da vida dela, controle da vida dela, né? O Manauí não, ele quer ser igual, né? Então assim, ele quer ser dual para ela poder ser dual e para eles ambos se complementarem. É como eu já trouxe outras vezes aqui pra vocês. O que é um relacionamento saudável? É quando a gente se relaciona em três. Como assim, Raniele? Pra quem tá chegando aqui de primeira vez. 3, isso mesmo. Eu, você e nós, né? Então, assim, eu sou individual, você é individual e nós somos a construção dessa relação. A gente precisa se relacionar em 3. Não dá pra gente grudar aqui, ai, você somos um só. Peraí, cadê minha individualidade preservada e a sua também? A gente precisa se complementar, né? Então, o 1, 2, 3 é fundamental. E aí, o próximo ponto desse capítulo é quando ele fala da importância de nomear, que eu até trouxe no começo. O Manauí, por exemplo, ele busca ser parceiro, ele busca esse lugar de igualdade entre o homem e a mulher, né? Então, assim, eles têm os mesmos direitos, eles também têm os mesmos deveres. Ai, Daniela, é tudo igual? Peraí, de novo, a gente respeita as individualidades, mas precisa ser uma relação que a gente se sinta justo, né? E que sinta que o outro também tá sendo justo com a gente. Então, quando a gente fala da importância de nomear, a gente diz que, eu acho essa parte bonitinha, porque, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, meu nome é Raniele, né? E aí eu tô vendo que tá aqui o Felipe, a Bélia, a Tamise, a Lorena, a Eneida, a Jéssica, o Paulo, a Gleice, a Aline, a Gerlane, nossa, o João, a Denise, a minha mãe, né? Enfim, tem muita gente aqui. E cada um tem seu nome, né? E aí é muito bonita essa parte, porque quando a gente pronuncia o nome do outro, a Clarissa diz que é uma forma que a gente tá fazendo um desejo por essa pessoa e até abençoando essa pessoa, né? Então, quando a gente, inclusive, agora, enquanto eu fui lendo aqui os nomes de vocês, talvez vocês tenham tido essa sensação, né? De, olha, ela disse meu nome, né? E é isso, é como se estivesse realmente reconhecendo o seu valor, vendo além do que se vê, sabe? E aí ela diz, quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher. E a parte fica mais bonita porque ela diz o seguinte, essa identificação e esse vínculo são, em termos humanos, chamados de amor a si mesmo, de amor próprio. Então, quando a gente pronuncia o nosso nome reconhecendo que está oculto através desse nome, né, o que é que fala dos nossos lados pessoais, da nossa beleza mais interna e profunda, a gente está demonstrando, devotando amor a si mesmo. E complementa, porque ela disse, e quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Então, não é só sobre mim, é sobre eu e você, né? É sobre a relação, é sobre sermos 3. Certo? E aí, aí ela também fala isso que eu identifico muito com o consultório, inclusive com o que eu já escutei aqui também, aqui através de vocês no Instagram, né? Que ela diz, é frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida afora. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que requer esforço. Quer dizer que não vem assim de bandeja. Quer dizer que mais do que eu sei e eu tô no topo e nananã, não. Eu tenho a humildade e o desejo de aprender mais e mais e mais sobre você, sobre o outro, né? E aqui ela tá falando do Manauí, mas a gente traz pra gente também porque a gente tá falando de dualidade, tá? Então a gente tem essa expectativa de um parceiro saudável que vai fazer isso com a gente, que vai ter esse eterno desejo de aprender sobre a gente, essa persistência de aprender sobre a gente. E a gente também precisa fazer isso com o parceiro. Isso vai ajudar na construção da relação saudável. Inclusive, depois ela complementa um pouquinho mais na frente, falando da psique saudável.
que uma psique saudável, ela não aceita tudo de qualquer jeito, qualquer pessoa. Ela aceita quem tem uma sensibilidade, ou pelo menos quem se esforça pra ser. Vou beber só um gole aqui. E aí eu lembro de um exemplo, de novo, né? Lá eu com meus exemplos pessoais. De novo, volto lá no começo da live quando a Clarice ela fala que a gente precisa querer ensinar sobre a nossa profundidade. E que o outro, né, o nosso Manauí, que eu desejo que todos nós tenhamos um Manauí, tenha o desejo de aprender. Porém, a gente precisa também considerar os meios que a gente vive. Ninguém aqui é alecrim dourado, né? Então, a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista e tudo mais. Então, ainda estamos desconstruindo muita coisa e construindo muita coisa. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que, às vezes, a gente realmente vai precisar ensinar. Vou dar um exemplo. Algumas vezes, eu com meu parceiro atual, Felipe, que é o meu Manauí, graças a Deus, e há muito autoconhecimento meu, e enfim, e construção diária com ele. Às vezes eu quero pronunciar alguma coisa com ele e eu sinto que o machismo dele tá ali enraigado, de tipo, não, eu já sei. Não, pera, disso aqui, isso é da minha natureza mais profunda. Você não sabe. Você só vai saber se eu te disser, se eu te ensinar. E aí, essa parte que a gente vira a chave, porque ele pra realmente me ver e me escutar, né? E então é esse o momento que eu quero trazer pra vocês, porque existe um desejo intrínseco de conhecer o outro, de aprender sobre o outro. É isso que a gente precisa encontrar, né, no nosso Manauí. E aí, quais são os perigos? Que inclusive a história traz. As distrações. Inclusive, as distrações do ego. Por exemplo, existem pretendentes, né, que estão aí à procura dos nomes, né, à procura de entender da dualidade dessa mulher e tudo mais. Mas eles são tentados a sair do caminho. Tentados através de quê? Clarice nos diz. E o ruim de cair nas tentações é porque pode se esquecer da sua real tarefa, né? Por que é que você tá aí? E a Clarice diz, eles podem ser tentados e atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente que deseja se impor às mulheres para tirar vantagens, para o seu próprio prazer, e isso pode acabar com uma sensação de vazio, típica do caçador. Então, quando às vezes a gente se relaciona com esse tipo de homem que tá no modo caçador, né? Que tá pensando somente no seu próprio prazer, em tirar vantagens em cima da mulher. Isso é um perigo. Isso não é o Manauí. Isso tá muito mais próximo do Bardo Azul, né? Então a gente precisa ter atenção. E a gente precisa ter atenção também porque os ossos na estrada, né, que vieram no conto, eles não vêm só pro homem, eles vêm pra todo mundo, eles estão aí à disposição. Então, por isso que eu bato tanto aqui na tecla com vocês, a gente precisa trabalhar o nosso eu observador, a gente precisa se manter atenta pra gente conseguir desviar desses ossos na estrada que está aí à espera de todos nós. Como a Clarice diz, esses ossos na estrada pode ser que seja, por exemplo, uma dependência que você tem, uma dependência preferida que você tem que acaba sempre te distraindo, te desviando, né? Vamos pensar que, por exemplo, e a dependência, vamos entender também, essas distrações podem ser os exageros, tá? Tô trazendo isso pra gente não sair incriminando. Vocês sabem que não é meu perfil, não gosto disso, né? De sair apontando assim, vamos entender, cada contexto é um contexto. Mas o que é que seriam essas dependências que de repente pode nos distrair? Alguma coisa que a gente gosta muito, que é a nossa coisa preferida e que nos tira da relação, que nos tira desse desejo de querer aprender sobre o outro, que nos coloca numa posição de ego e de poder, de eu sei de tudo e nem importa, assim, o que tu tá falando. Não, isso realmente não vai ser caminho pra gente construir relação saudável. Então, ela diz, há muitos ossos na estrada, ossos suculentos, belos, interessantes, irresistivelmente atraentes. Tô falando bem rápido, né? De algum modo, porém, eles fazem com que soframos de uma espécie de amnésia, com que nos esqueçamos não só de onde estávamos no nosso trabalho, mas também do que o trabalho tratava para começar. Ou seja, quando a gente se distrai, a gente vai se perdendo da gente mesma, né? E a gente vai se perdendo dessa construção de uma relação possível e saudável, tá? E aí a gente precisa realmente esforçar
pro nosso eu observador estar ali atento. Porque pode ser que sempre tenham coisas que tentando ali nos impedir, né? Pode ser o predador natural da nossa psique. E aí ela fala que uma forma de a gente se manter na linha, né, atenta, a realmente perceber que a gente não tá se distraindo, é quando ela diz: a lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmos, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Então é aquele reforço que a gente fica dando pra gente mesmo de: o caminho é esse, eu preciso fazer isso daqui, o caminho é esse, eu preciso fazer isso daqui, né? Por exemplo, quando eu falo, até eu postei ontem também, um post de relação saudável que eu tô construindo com meu parceiro, e que eu frisei muito, diariamente. Então é muito isso, é como se fosse um mantra, né? Diariamente eu tô escolhendo conhecer mais dele, me aprofundar mais nele e me permitir também me mostrar pra ele, ensinar mais das minhas profundezas pra ele. Então é um trabalho que é diário. E aí uma parte que aparece muito aqui no consultório, tenho certeza que a mulherada aqui vai se identificar, porque já passou. Ai, Ila, que bom ter você aqui, maravilha. Um abraço também. Que é quando ela diz o seguinte: às vezes as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que seus parceiros as compreendam. Gente, essa parte é pra vocês anotarem, tá? Pega aí o papel e a caneta, porque essa parte, olha, essa parte é a parte. Vamos lá, eu vou até repetir pra vocês. Então ela diz o seguinte: por que eles não conseguem saber o que eu penso? O que é que eu quero? Essas mulheres, né, que estão cansadas, elas ficam assim, exaustas de fazer essas perguntas. Poxa, meu parceiro não me entende, por que é e tudo mais, né? E a Clarice, ela diz: gente, existe uma solução para esse dilema e essa solução é prática, né? Então anota aí, Aline, você é maravilhosa. Ou Aline, nós somos, cada um tem um pedacinho aí de maravilhosa. E aí ela diz o seguinte: se a mulher quiser que o seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará o segredo da dualidade da mulher. Ela lhe falará sobre a mulher interior, essa mulher selvagem, essa mulher que a nossa intuição nos diz, conversa com a gente, esse íntimo da gente, né? Ela vai revelar isso, aquela que somada a ela mesma formará duas. O que é que está querendo dizer? A gente sai só aqui da aparência, a gente sai só do eu mascarado, a gente se permite aprofundar, porque a gente está confiando e a gente sabe onde a gente está pisando. A gente sabe que esse parceiro específico, ele está disposto a aprender. Então, para esse vale a pena ensinar, certo? E aí, ela diz: isso ela consegue ao ensinar ao seu parceiro a fazer 2 perguntas. É nessa hora que tu vai anotar, tá? 2 perguntas. E por que é que essas perguntas são importantes? Porque essas perguntas fazem com que a gente se sinta vista, ouvida, reconhecida, valorizada. Todos esses, né, quesitos que a gente deseja, anseia tanto numa relação. Então anota as perguntas. Primeira pergunta: o que você quer? O que você quer? Você precisa ensinar o seu parceiro a fazer esse tipo de pergunta. E não é uma pergunta automática, tá? É isso que a gente precisa entender. A gente precisa saber fazer essa pergunta com uma consciência de querer explorar e aprender sobre o outro, né? Então, assim, o que você quer? Essa é a primeira pergunta. Mas existe, porém, uma pergunta ainda mais essencial. E essa você anota assim com estrelinha, bota aí um marca-texto, que é: o que deseja o seu self mais profundo? O que deseja essa mulher mais íntima que tá aí dentro? Gente, essa pergunta pode ser feita em qualquer momento, né? Por exemplo, às vezes, a gente pode, inclusive, se perguntar, né? Uma forma até de praticar nossa autoobservação, de se conectar com a nossa intuição. Às vezes a gente tá meio se sentindo perdida. Ai, não sei o que eu quero, o que eu faço, não sei porque eu tô me sentindo assim, não. E aí você pode parar um momento assim seu e se perguntar: tá, o que é que o seu self instintivo mais deseja? E aí você se responde. Essas perguntas e as respostas, elas são primordiais, elas são mega importantes. E, detalhe, mais do que a gente colocar a expectativa e a responsabilidade na mão do outro, né? Isso aqui é chamada de atenção, porque eu sei que só o que tem as mulheres fazendo isso, ó, tá aqui minha vida, cuide dela. Não, a gente pega de volta, né? Ou então tá aqui, você tem que adivinhar o que eu quero. Não, Clarice já nos disse o quanto que a gente precisa aprender a ensinar pra quem tá querendo aprender.
E que tem muito homem querendo aprender. Então a gente precisa também identificar quem são esses manauís, né? E para a construção da relação saudável, a gente também precisa perguntar. Então, de novo, é relação de parceria, é uma troca. Ela fala, a mulher fará as mesmas perguntas ao parceiro, né? Eu acho esse capítulo muito legal, assim, porque ele vai complementando, vai mostrando mesmo que a relação saudável é sobre a gente ver o outro também e ser vista na nossa inteireza, que é essa dual. Então esse homem, essa parte também, gente, esse capítulo é muito cheio de coisa bonita, porque eu fico o tempo todo, essa parte também é muito bonita, essa também é muito bonita, mas vê como essa também é muito bonita. Ela diz, portanto, os homens, tanto quanto as mulheres, devem identificar suas naturezas duais. O amante mais querido, o pai mais valorizado, o amigo ou o homem selvagem mais valioso é aquele que deseja aprender. É ou não é? Manda aí coração se você concorda, porque pra mim assim, verdadeiramente eu acho que se a pessoa tem o desejo de aprender, a gente já tá um passo à frente. A gente já consegue realmente pegar na mãozinha e dizer, depois vamos construir aqui juntos. Agora, se ela não tem desejo nenhum, o que a gente tá fazendo aqui com essa pessoa, né? Então, o companheiro certo para a mulher selvagem é o homem que insiste em voltar para tentar entender. É o que não se deixa dissuadir, se perder no meio do caminho das distrações. Ele quer saber, né, os nomes, a dualidade dessa mulher, pra quê? Pra compreender a substância luminosa do que ela é feita. Ele quer ver ela do jeito que ela é. A mulher é como é. Nós somos como somos. Então não precisa de tanto disfarce, não sei o quê, porque senão a gente não vai ser amada na nossa inteireza. E gera frustração, né? E aí ela termina dizendo, com isso os olhos dela brilharão e os dele também. Então é assim que eu finalizo nossa live de hoje, maravilhosa. Eu espero que você saia daqui realmente conseguindo, pelo menos, distinguir quem é esse homem manauí de quem é esse homem barba azul, né? Qualquer coisa, se gerou dúvidas, volta lá na live do Barba Azul pra gente voltar nisso. Se quiser ler o conto, né, pode falar comigo lá no canal do Telegram, que eu posso mandar lá pra vocês, né? Eu printo aqui, bato a foto só do conto pra ver como que ressoou o conto mesmo, você lendo por você. E no mais, eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo possa encontrar o seu manauí, a sua mulher selvagem, que você possa se encontrar, que você possa se fidelizar e se defender, né? Mostrar, cara, eu sou isso aqui, eu sou como eu sou, eu não vou aceitar um Barba Azul na minha vida, né? Eu sou como eu sou, eu mereço um manauí, nós merecemos um manauí. E aí a gente precisa entender que a gente tem autorresponsabilidade nisso, na relação, né? Somos 3, lembra disso. Um beijo, amei aqui as companhias, fui vendo vocês todos entrando. Colocar a musiquinha pra gente ir finalizando gostosinho. Obrigada aí pelos corações, sinto que estamos juntos, conectados, um prazerzão estar aqui. E no próximo encontro a gente vai falar sobre a mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. A gente já falou desse vida, morte e vida desde o começo do livro, né, mas agora vai ser a vida, morte e vida do amor, a questão dos ciclos que começam, que finalizam, né? Minha mãe, Deus te abençoe. Obrigada, mãe. Ave Maria, essa bênção é a melhor da vida do mundo. Obrigada. Beijo, Aline. Beijo, Belly. Beijo, Cris. Love you too. Ai, meu Deus. Um beijo, meu povo. Ótima terça-feira, ótima semana. Vou deixar um restinho da música só pra gente dançar, pra ir se soltando um pouquinho nessa terça, nessa semana. Beijo. Nota da Aila. A Aila anotou hoje as perguntas viu? Bom dia. Tchau. Nutella, revista, novela, sambista, portela, a pista, favela, mó sinistra, ela, nazista e bela, Lia, Sérgio, Vaz, era